Amém? Tem alguém cansado aqui? Se eu pedir para vocês ficarem em pé a ministração toda, vocês vão ficar? Eita, já ouvi umas carinhas aí. Não, tem gente sendo sincero, tem gente que está calado, mas pode sentar. Quem aqui veio do trabalho? Direto para cá. Muita gente, né? Muita gente cansado. Quem aqui está com sono? Algumas pessoas com sono. Quando Bela falou comigo, ela me perguntou qual era o tema da palavra. Eu disse, Bela, ainda não sei. Tinha tantos temas prováveis. E um dos temas era morrendo de sono. E, enfim, acho que ela não conseguiu fazer a arte do tema, porque foi assim, de última hora. Mas a palavra ela se encontra em Atos, capítulo 20. Atos 20. E vamos lá. Vou tentar segurar meu esboço aqui por causa do vento. Vamos embora. Amém? Todo mundo encontrou? Atos 20, a partir do versículo 7. E quando eu pensei nesse tema, morrendo de sono, eu me lembrei de uma situação. O tema não é esse, viu, gente? O tema é, precisamos descer. Mas quando eu pensei no morrendo de sono, eu me lembrei de uma situação que, em determinado momento, a gente foi para um congresso. Oh, conseguiram. De última hora, assim, quando eu cheguei. A gente foi para um congresso e esse congresso era lá em Lagarto, Sergipe. E a gente passou 8 horas de ônibus voltando para cá. Terminou o culto 10 e pouca da noite e 8 horas voltando de ônibus. E aí, a gente veio meio que cochilando no ônibus, mas particularmente eu não consigo dormir em ônibus. E quando eu cheguei em casa, tive que trocar de roupa e trabalhar. E aí eu peguei o carro e fui dirigir. E aí eu lembro de uma situação bem específica, que quando eu estava voltando, já dos atendimentos, eu estava na frente da faixa e eu dormi. E quando eu abri os olhos, eu já estava na integração da PE15. Não me perguntem como eu cheguei, mas eu passei de morrer, literalmente, por causa do sono. E muitas vezes é isso que acontece. A gente morre, ninguém morre propriamente de sono, mas o nosso corpo, ele vai definhando. Teve uma pesquisa que foi feita com alguém que se dispôs a passar 11 dias sem dormir. E aí eles começaram a ter problemas de alucinações, eles começaram a ter problemas físicos, porque não dormiam. E a gente precisa dormir, amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que está em Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. E é um texto bastante conhecido. A palavra diz, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estavam reunidos. Um jovem, chamado Eutico, estava sentado numa janela, adormeceu profundamente, durante o longo discurso de Paulo. E vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até o amanhecer, e foi embora. E levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Vamos orar mais um pouco? Inclina a tua cabeça. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por este momento, obrigada por tua presença neste lugar, Pai. Deus, eu estou aqui para falar o que tu queres que eu passe para a tua igreja, Senhor.
Que não seja eu, que não seja nada de mim, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu confesso que hoje eu estou aqui por obediência ao Senhor. No tremor e no temor. Por obediência ao Senhor. E aí, a palavra vai dizer que eles estavam todos juntos, reunidos. Assim como nós estamos aqui hoje. Eles estavam reunidos para um momento de comunhão. Um momento de partir o pão. Quando a gente fala em comunhão, crente pensa logo em comida. É ou não é? Ou só sou eu? Não, vai ter uma comunhão na casa de fulano. Crente pensa logo em comida. Mas lá eles partiram pão também. Então estavam ali no momento de comunhão. E ali tinham diversas pessoas. Paulo, outros irmãos. E eles começaram a estar ali naquele momento. Unidos, reunidos. Só que Paulo, ele iria viajar no dia seguinte. No dia seguinte ele tinha uma viagem para fazer. Com certeza para continuar proclamando o Evangelho. E ali, Paulo disse, opa, vamos conversar aqui, vamos falar da palavra, vamos discutir a palavra. Talvez ele estivesse sim, falando de Jesus, talvez ele estivesse sim, pregando o Evangelho, mas talvez eles estivessem ali reunidos e cada um falava. Porque era dessa forma que se aprendia. Cada um ia colocando seu ponto de vista e ali eles iam conversando. Mas Paulo estava falando. E ele falou até a meia-noite. E eu fico imaginando Paulo com toda a ousadia, pregando, falando com o povo. Não, mas é assim, mas é desse jeito. Eu imagino que talvez estava tudo pegando fogo. Mas literalmente estava, irmãos, pegando fogo, viu? As candeias estavam acesas. Tinham várias candeias acesas. O texto vai dizer que, no versículo 8... havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos. Então, estava pegando fogo mesmo, de verdade. Não só no espiritual, mas no físico. E ali, enquanto isso acontecia, um determinado jovem, estava lá. E quando a gente fala de jovem, muito remete a pessoas imaturas. Eu não sei se vocês conseguem pensar assim. Mas quando fala de jovem, jovem não tem maturidade para as coisas. Jovem quer fazer tudo de qualquer jeito. Jovem não pensa nas consequências. Jovens, muitas vezes a gente remete à imaturidade. Mas uma das coisas que eu quero te dizer, que muitas vezes nós somos velhos, imaturos. Muitas vezes a gente não tem nem a desculpa de dizer, eu sou jovem, por isso que eu errei. Não. Muitas vezes nós somos velhos, imaturos. Mas esse aqui não, era um jovem. Era um jovem chamado Eutico. E aí eu fui pesquisar o que é que significa o nome Eutico. Eutico significa alguém feliz. Significa alguém afortunado, ou alguém de sorte, ou alguém, talvez a gente possa dizer, bem-aventurado. Um jovem chamado Eutico, com esse significado, simplesmente decide sentar numa janela. E aí é o cerne da questão. Por que Eutico sentou na janela? Vocês já pararam para pensar? Por que Eutico quis sentar na janela? A Bíblia não vai nos dar clareza referente a isso. Certo? Então, o que a Bíblia não me dá clareza, eu não posso afirmar com certeza. Não posso. Mas a Bíblia não me dá clareza referente a isso. Ele simplesmente decidiu sentar na janela. E aí, eu comecei a imaginar o porquê que Eutico senta na janela. Talvez como muitos daqui, que vieram do trabalho, que estão cansados. Talvez como muitos que eu perguntei, você ficaria em pé? Alguns, não ficaria. Tem uma cadeirinha para sentar, eu vou sentar. Talvez porque estivesse calor. Talvez porque aquela fumaça das lamparinas acesas, das candeias acesas, o tivesse sufocando. E ali ele disse, eu vou para a janela, porque na janela tem um ventinho. E vai bater um ventinho em mim. Enfim, eu não sei, eu não estava lá, eu não sei
o que fez Eutico sentar na janela. Mas teólogos, estudiosos vão dizer várias coisas, né? E existem vários comentários referentes a isso, né? Dentre eles vai ser, a primeira coisa que vão dizer, Eutico estava distraído. Eutico estava num lugar de distração. Pode ser. Pode ser. Ele estava no lugar de distração. No lugar de distração, a gente fica numa janela e olha para dentro e para fora. E não consegue focar nenhum e nem outro. Pode ser que Eutico tivesse distraído. É verdade. Pode ser que ele não estivesse focando no que Paulo estava ali em cima falando e estava focando quem estava passando no meio da rua. Pode ser que isso tenha acontecido. Outras pessoas vão dizer também que Eutico procurou um lugar de conforto. Olhando por esse lado, na janela, num lugar quente, com várias lamparinas acesas. Acredito que tinha muita gente. Com calor, feito o calor que faz aqui. No culto de domingo, lotado. Que os ventiladores aqui não dão conta. Poderia ser que ele estivesse procurando um lugar de conforto. Um ventinho, né? Um ventinho não faz mal para ninguém. Enfim, referente a isso, eu não sei lhe dizer. De uma coisa eu sei. Eutico, ele procurou um lugar perigoso para sentar. E é sobre isso que a gente vai falar. Ele procurou um lugar muito perigoso. Quando eu era mais jovem, que não faz muito tempo, quando eu era jovem, adolescente, que foi um dia desse, eu não tinha medo de altura. Quanto mais alto eu estava lá. E eu lembro que tudo que fosse alto eu queria fazer. Mas aí, depois que eu fui mãe, Levi estava mais ou menos com uns 4 meses. E aí, mãe disse assim, eu vou ficar com ele para vocês saírem. E aí foi eu e Gabriel para o Mirabilândia. Quando a gente entra na montanha-russa, eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui? A montanha-russa não era nem tão alta, minha gente. O que é que eu estou fazendo aqui? Para quem ia no kamikaze, a montanha-russa não é nada. E aí eu, meu Deus, e agora? E aquele medo, sabe? Aquele medo me bateu. Então, o medo da altura, o medo de cair, o medo de acontecer várias coisas. A questão é que hoje, quando eu vou em algum prédio muito alto, eu não chego na janela. Tipo, eu chego na janela assim. Eu não encosto, e principalmente se for de vidro. Eu não encosto, eu fico assim, só de longe. Vai que esse vidro quebre, vai que eu caia. Mas a verdade é que Eutico, ele procurou um lugar bem perigoso para sentar. E possivelmente ele já estava com sono. Já estava cansado. Eu vou me sentar aqui, vou ficar acomodado aqui, porque eu estou cansado, porque eu estou com sono. E aí ele escolheu o pior lugar para ficar. Janela é lugar de sentar, irmãos? Janela é lugar de sentar? Amém, amém. Sabe o que significa janela? Janela é uma abertura externa, uma abertura numa parede externa, para entrada de luz e entrada de ventilação. Mas é a entrada do que vem de fora. É a entrada do que vem de fora. E aí está um lugar perigoso para nós sentarmos. Nós permitirmos que as coisas que venham de fora nos atinjam. Nós permitirmos que situações externas nos atinjam. Somos nós quem damos o poder para as situações externas nos atingirem. Somos nós quem permitimos. A gente não vai escolher o que vai ouvir, o que vai ver, o que vai sentir. A gente não vai escolher. Muitas vezes, em determinadas situações até que a gente escolhe, mas muitas vezes não. Muitas vezes não. E aí, a gente acaba fazendo com que a janela da nossa alma esteja aberta para coisas externas que vão nos atingir. Isso não depende de você. Mas uma coisa depende sim de você. Somos nós que deixamos a nossa emoção falar mais alto.
mas cabe a mim e a você decidir como é que nós vamos reagir a tal situação. Cabe a mim e a você decidir como é que nós vamos reagir. Tem uma frase que já me acompanha há um certo tempo, e eu tomei para mim, que é: faça da sua emoção um convite à oração. Faça de toda emoção um convite à oração. Você está com raiva? Ore. Você está frustrado? Ore. Você está angustiado? Você está triste? Você está desesperado? Você está o quê? Ore. Ore, igreja do Senhor. Muitas vezes nós temos esquecido disso. Muitas vezes nós temos esquecido que nós temos alguém para que nós possamos falar, alguém para que nós possamos conversar. Quando oramos, nós estamos num diálogo com o Senhor. Você precisa parar de escutar as vozes externas e começar a escutar a voz que vem de dentro. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não é a voz do seu eu. Não é a voz do seu ego. Não é a voz das suas vontades. Não. É a voz do Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa e ele fala. Ele habita dentro de nós. E por muitas vezes nós queremos calá-lo. Muitas vezes nós queremos calar a voz do Espírito Santo que está gritando dentro de nós. Porque nós queremos dar ouvido às nossas vozes, a voz do nosso eu, a voz da nossa vontade, a voz do nosso orgulho. O Espírito Santo está aqui. Eu estou falando, filho. Eu estou falando. Mas a gente não escuta. A gente não escuta o texto de 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito Santo. Sabe quando é que a gente faz isso? A gente sufoca o Espírito Santo. Quando a gente está aqui com Ele, o Espírito Santo está tentando falar. Filho, faz assim. Filho, vai por aqui. Filho, faz desse jeito. E eu decido seguir as minhas vontades. E eu decido seguir aquilo que eu quero. Mas Ele está falando. Ele está falando, mas eu escolho o que eu quero. Não extingais o Espírito Santo. Ele é Deus. Ele é Deus habitando dentro de nós. Como é que alguém tão grande vem para habitar dentro de nós? Como é que o grande vem habitar dentro do pequeno? Como é isso? E como é que a gente não valoriza isso? Aleluia. Nós precisamos valorizar. Se nós não ouvirmos o Espírito Santo de Deus, nós caímos. Ele está aqui para te dizer: vai por aqui, filha, faz desse jeito, filha. Não age assim, vai dessa forma. Quantas vezes eu, Lidiane, quebrei a cara porque eu não ouvi. Eu tenho certeza que não só foi eu aqui. Muitas vezes a gente quebra a cara e quando a gente chega lá na frente diz: Deus falou. Deus falou, só que eu quis seguir a minha vontade. Se nós não ouvirmos o Espírito Santo de Deus, nós vamos cair. Se nós não ouvirmos o Espírito Santo de Deus, nós vamos morrer. Porque foi isso que aconteceu com Eutico, quando ele decidiu sentar na janela, um lugar de perigo, e ouvir o que vinha de fora. Ouvir o que vinha de fora. Deus está falando o tempo todo, começa a ouvir Ele. Começa a ouvir Ele, e ainda que talvez você não escute, abra a Bíblia. Porque Ele continua falando por aqui, ó. Continua falando por aqui. E eu vou dizer uma coisa a você. De verdade. Não coma com açúcar o que eu estou falando aqui. Chegue em casa, vai abrir sua Bíblia e vai estudar. Não coma com açúcar. Porque Deus deu a Bíblia para que a gente possa ler, estudar e buscar. Nós precisamos fazer isso. Ele ainda fala.
Ele continua falando. Eita Deus. Fala com teu povo, Pai. Fala com teu povo. E foi isso que aconteceu com Eutico. Alguém bem-aventurado, alguém feliz, alguém que talvez entrou num lugar de distração, num lugar de conforto, num levar um ventinho, num lugar perigoso. E aí ele cai. E o versículo vai dizer, no versículo 9, vai dizer, ele foi vencido pelo sono. Ele foi vencido pelo sono. E caiu do terceiro andar. De um lugar perigoso, ele caiu. De uma janela no terceiro andar, ele caiu. Qual é a tua janela? Qual é a tua janela? Qual tem sido a tua janela? Cada um aqui sabe qual é a sua janela. Qual é o teu lugar de fraqueza? Qual é o teu lugar que tu pode cair? Qual é o teu lugar que tu pode errar, que tu pode tropeçar? Qual é a tua janela? Qual é o lugar de perigo? Cada um tem uma janela. Sabe por quê? Aqui não tem super-homem, aqui não tem super-mulher. Aqui tem homens e mulheres de Deus falhos, fracos, que foram encontrados pela graça do Senhor, que foram alcançados pela misericórdia do Senhor. Não existe super-homem, não existe super-crente, não existe, irmãos. Não existe. Todos nós temos um momento Eutico. Todos nós temos um momento Eutico. E aí, se você está passando na sua cabeça agora, não, eu não tenho. Eu quero te dizer, saia da janela. Se você está achando que não tem o seu momento Eutico, saia da janela, porque você está na janela agora. Saia da janela. Aleluia. Mas graças a Deus, que naquela reunião não só tinha Eutico. Naquela reunião não só tinha Eutico. Tinha muita gente ali. Tinha muita gente. Tinha Eutico. Tinha Jaira. Estava lá, foi Jair. Tinha Maiara, tinha Suane. Tinha Ana Júlia. Tinha Pastor Bruno. Tinha muita gente. E tinha Paulo. Paulo estava lá também, naquela reunião. Que bom, né? Como aqui hoje. Todos nós estamos aqui reunidos. Paulo também está aqui, viu? Ó, Paulo aqui. Aqui nós temos Eúticos, Maria, José, Tiago, Pedro, Antônio, Felipe, Paulos. Quem foi Paulo, irmãos? Quem foi Paulo? O maior, eu não vou dizer o maior porque tem muita coisa que a gente ainda não sabe, só vai saber quando chegar lá no céu, mas talvez o maior missionário que já existiu. Talvez o homem que mais pregou o evangelho. O maior. Sabe qual é o significado do nome Paulo? Pequeno. Humilde. Esse é o significado do nome Paulo. Pequeno e humilde. Mas foi o maior que pregou o evangelho. Mas ele era pequeno e humilde. E aí a gente consegue enxergar isso. Paulo verdadeiramente foi humilde. Paulo verdadeiramente foi humilde. Pare e vá ler as cartas de Paulo. Em momento nenhum ele se engrandece. Só tem um momento que ele dá uma carteirada para mostrar quem ele era. Mas aí depois ele se coloca lá embaixo. Nesse momento ele se coloca lá embaixo. Paulo, humilde, pequeno. Diz aí o teu irmão. Chama o teu irmão de Paulo.
Paulo. Eu não vou mandar você chamar teu irmão de Eutico, não. Talvez hoje ele não esteja no momento Eutico, mas Paulo. Não era somente o nome de Paulo que refletia a humildade dele, era a vida de Paulo. Era uma vida que refletia a humildade. Sabe por quê, irmãos? Porque ele sabia quem ele estava representando. Ele não estava ali por ele, para ele. Ele estava por aquele, para aquele. E para aquele que está aqui hoje, nesta noite. É por ele, para ele. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Se eu estou aqui hoje, como eu disse a vocês, por obediência a ele, é porque é por ele, para a glória dele. Porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre ele. É sobre ele. E aí Paulo vai no versículo 10. No versículo 10 diz: Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Paulo desce, vai ao encontro do rapaz que havia morrido e o abraça. Paulo estava fazendo algo importante ou não, igreja? Estava. Paulo estava ali falando da palavra. Paulo estava ali falando do evangelho. Paulo estava ali na reunião dos santos, talvez discutindo ali. Mas Paulo desce e vai até o rapaz que estava morto. Estava morto. Sabe por quê? Porque vidas importam. Vidas importam. Paulo entendia muito bem isso. Vidas importam. Vidas que importam. Agora eu me lembrei do momento que um negro foi assassinado, que dizia: vidas negras importam, nos Estados Unidos. É sobre isso. Vidas importam. As vidas que estão lá fora, precisando ser resgatadas, elas importam, elas precisam ser resgatadas. As vidas que estão aqui dentro também importam. As vidas que estão aqui dentro, doentes e feridas, também importam. Não é só sobre quem está lá fora, é quem está aqui também. Não é sobre lá, é sobre aqui primeiro. A minha mãe morreu hoje faz exatamente 4 meses. Como eu queria que ela estivesse aqui. Mas o ser humano, ele só valoriza quando perde. O ser humano só aprende a valorizar quando perde. Eu paro e digo: eu fiz muito pela minha mãe, eu fiz o que eu podia fazer. Mas eu sempre paro e digo: eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito mais. Então, irmão, olha para o teu irmão que está do teu lado. Eu sei que muita gente não gosta disso e acha chato. Mas nós estamos aqui para viver em unidade. Diz: a tua vida importa. A tua vida importa. Paulo vai até o corpo morto. Desce do 3º andar. Vai lá. Se inclina e o abraça. Paulo se inclina e o abraça. Será que nós, como igreja, estamos dispostos a fazer isso? Será que nós, como igreja do Senhor, estamos dispostos verdadeiramente a fazer isso? E enquanto eu estava estudando essa palavra, algo me doía, irmãos. Porque muitas vezes a gente não faz feito Paulo. Sabe o que a gente faz? A gente vai lá, desce, bota o pé no pescoço e roda. Muitas vezes a gente faz isso. Igreja do Senhor, que carrega o nome de Jesus. E a gente está agindo dessa forma. Isso dói. A igreja não é minha, é noiva de Cristo.
Sabe por que Moisés foi primeiro cuidar das ovelhas de Jetro? Sabe por quê? Porque ele tinha que cuidar das ovelhas que não eram dele. Para quando levasse o povo, tirasse o povo do Egito e levasse o povo para a terra prometida, ele ia entender que o povo não era dele, o povo era do Senhor. Como isso me doeu, irmãos. Como isso me doeu, porque vidas estão perdendo o valor. Vidas têm perdido o valor. Muitas vezes a gente quando Paulo desce, que vai até o corpo, né, o corpo de Eutico. Quando Paulo desce, que vai até o corpo de Eutico, eu acredito que em momento nenhum teve aquela conversa. Mas o que foi que aconteceu? Mas por quê? Mas, rapaz, ele não estava prestando atenção na palavra, não. Ele estava distraído. Ah, então foi culpa dele. Deixa que ele fique aí morto, foi culpa dele. Não, a palavra não diz isso. A palavra não diz que teve comentário, a palavra não diz que me disse. A palavra só diz que ele caiu e que Paulo foi lá, o abraça e ele ressuscita. Paulo, o maior dos evangelistas, talvez, tem que deixar isso claro, precisou descer. Nos ensina que precisamos descer. Nos ensina que precisamos descer e amar. E amar. De fato e de verdade. Amar com todas as tuas forças. Amar sem fingimento. Amar. É sobre isso. Porque a gente é muito bom com palavras. E eu não estou colocando o meu corpo fora, não. Nós somos muito bons com palavras. Mas Deus quer muito mais que isso. Deus quer ver na sua igreja a atitude de Cristo. Nós somos corpo dele, ele é o cabeça. Ele quer ver em nós a atitude dele. E aí Paulo nos ensina a viver verdadeiramente o amor. A igreja do Senhor, ela precisa ser lugar de restauração, lugar de cura, lugar de transformação. Assim como eu escutei a palavra da pastora domingo, né? A igreja não é a igreja não é um hospital, a igreja é um quartel. A igreja é um quartel. Nós precisamos estar aqui e vamos ser cuidados, restaurados. Mas se esse quartel tiver troncho, tiver desandado, cada um vai pegar uma arma e vai virar uma chacina. Nós precisamos ter pessoas curadas e transformadas e restauradas para viver para a glória de Deus. Esse é o nosso propósito, igreja. Esse é o nosso propósito. Qual é o meu propósito? É viver para a glória de Deus. Na minha ação, no meu agir, no meu andar, no meu falar. É viver para a glória de Deus. Em todo o meu proceder. É sobre isso. É sobre isso. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos descartar ninguém. Nós não podemos descartar ninguém. Não. E aí, eu fiquei pensando sobre esse assunto. E nesse contexto, qual notícia que foi passada? Imagina, se um corpo cai do terceiro andar, no chão, e morre. Aí chegam os curiosos. Vão ali os curiosos. O que foi que aconteceu? Ei, o que foi? Os jornalistas de plantão. O que foi que aconteceu? Ah, não, foi um rapaz que estava no culto. E aí ele caiu e morreu.
e levaram ele e enterraram. Frio. Acabou aí. O que é que vão falar por aí pela sociedade? O rapaz morreu e foi enterrado. Acabou-se. E ele estava no culto, foi. Ele estava na igreja, foi. Ele estava na igreja. E ninguém fez nada. Não, ninguém fez nada. Pense na notícia. Mas não, graças a Deus que não foi assim. Graças a Deus que não foi assim. A segunda opção foi o que aconteceu. O rapaz cai. O rapaz estava lá no culto. Pá. Cai. Paulo vem, desce. Abraça, cuida, ressuscita. Vamos lá. Os curiosos estavam ali. Oh, o que é isso? O que é isso que aconteceu? Como é que o cara morre? Alguém vem, levanta ele, ele ressuscita. Alguém vem, abraça ele. Alguém vem, cuida dele e ele ressuscita. Qual a notícia que se espalhou na sociedade? Ei, no próximo culto eu vou visitar aquela igreja. No próximo culto eu quero ver o que foi que aconteceu de verdade. Essa é a notícia que precisa correr. É essa a notícia que precisa correr. Que notícias o mundo tem tido sobre a igreja do Senhor? Que notícias o mundo tem tido sobre nós, Cristo é o tema Church? Que notícias tem se falado sobre nós? Quais são as notícias? Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar nisso? Porque quem sofre não é o individual. Quem sofre não é a pastora e o pastor. Quem sofre não é o irmão A, o irmão B, o irmão C. Quem sofre é o nome da igreja do Senhor. Não é o nome de Lidiane que está ali, porque isso menos importa. Meu nome pode estar na lama. Mas o nome do Senhor não. O nome do Senhor não. O nome da noiva amada de Cristo não. Não, irmãos. Nós precisamos amar a igreja de fato e de verdade. Nós precisamos amar assim como Cristo nos amou. Nós precisamos pegar esse exemplo de Paulo e descer para ajudar os que estão caídos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quem está na mídia, por favor, abre Romanos 12. A gente já está terminando, mas a gente precisa ler esse texto. A gente precisa ler esse texto. Romanos 12. É Bíblia, irmãos. É Bíblia. Palavra de Deus. Palavra de Deus precisa ser lida. Portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. É com entendimento. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça.
Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com a dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Antes, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhem o que você tem com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem vingar-se, não. Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aleluia. Aleluia. É sobre isso, igreja. É sobre isso. É sobre o que Paulo nos ensinou a descer. Desça. Se você já no seu momento êutico, desça da janela, para que você não caia e morra. Mas se você está como Paulo, desça para ajudar quem caiu. Desça. Precisamos descer. Até aquele que não precisava descer, ele desceu. Jesus desceu e não foi do terceiro andar, ele desceu dos céus, mais altos céus, dos céus de glória. Ele